Muito bom dia, amada, ungida, separada por Deus para ser corpo de Cristo no mundo, representante de Deus no mundo, agente de Deus no mundo. Minha amiga, ai, que fase, hein? Que fase essa leitura de Romanos 12. Eu esperava fazer assim, sei lá, 3 ou 4 episódios. E tá virando um episódio por versículo, e às vezes dá vontade de fazer um episódio por palavra, assim, de tão profunda é a reflexão que esse texto traz, minha amiga. A palavra de Deus é viva, sabe? Ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, como o texto diz, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e até as intenções do nosso coração. Não tem nada, minha amiga, que fique escondido diante da palavra de Deus. A palavra de Deus revela tanto a vontade de Deus, quanto o plano de Deus, quanto ah, as verdades da nossa alma. Amiga, o nosso best veio de pedrada novamente, prepare seu coração. O título do áudio você já viu, né? Que eu vou à igreja, mas não vivo como igreja. Romanos 12,15 diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Esse é um dos versículos mais conhecidos de Romanos, né? Apesar das pessoas não citarem a referência e dizer, está em Romanos 12 e tal. Mas é muito comum a gente falar que a igreja tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas ele também é muito mal compreendido ou subestimado. Ele é frequentemente usado para falar sobre um incentivo à empatia, como se fosse, sejam empáticos com os irmãos, se alegrem com aqueles que estão se alegrando e chorem com aqueles que estão chorando. Mas o sentido do contexto de Romanos 12, Paulo está descrevendo o amor sincero, que começou lá no versículo 9, né? Você vai lembrar, o amor sincero sem hipocrisia, no versículo 9, depois a honra aos irmãos, o zelo no serviço, a perseverança na oração. Depois no 13 ele vai falar sobre compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade. E agora ele vai falar sobre compartilhar as emoções. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo está dizendo, o amor sem hipocrisia, ele é percebido quando, primeiro, você honra os irmãos. Depois, quando você faz o serviço ao Senhor com zelo. Depois, quando você persevera na esperança e na oração. Depois, quando você compartilha as necessidades com os irmãos. E agora, quando você compartilha as emoções, os sentimentos. Ele está focando não apenas em sentir o que o outro sente, ele está focando em nos ajudar por meio da ação do Espírito, que é eficaz em nós, a perceber que nós precisamos abandonar o egoísmo e viver de forma tão unida, tão junta, tão ligada, tão pertencente, a, a ponto da alegria do irmão passar a importar para gente. A ponto da alegria e da tristeza do irmão passar a importar para gente. Ele está dizendo, não é para compartilhar só recursos. Eu fiquei viajando, né? E você sabe que eu sou especialista em neurociência e estudo coisas com relação ao cérebro. E o cérebro é emocional, nós temos um sistema límbico que processa as nossas emoções. Eu consegui ver nitidamente o nosso Best dizendo, pela ação do espírito, pela pena, escrevendo e dizendo: eu quero que vocês compartilhem também as emoções. Compartilhem as alegrias, compartilhem os sofrimentos, compartilhem as tristezas. Ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram. Ele está usando aqui a palavra que indica regozijo, sabe? Significa, ele está falando com. Não é apenas reconhecer a alegria do outro, é entrar nela, é participar dela. E aqui a gente tem um desafio, porque à primeira vista pode parecer fácil, né? Se alegrar com alguém que está alegre é simples, é fácil, é tranquilo. Mas muitas vezes é difícil se alegrar com a alegria do outro, é às vezes mais difícil do que chorar com a dor do outro, porque a dor dói na gente também. Mas a alegria do outro, no contexto da igreja, ela pode despertar pra gente a sensação das coisas que o outro tem e nós não temos. Raramente a gente, no contexto da igreja, tem coragem de dizer: "Eu sinto inveja". Mas um cristão que coloca o seu coração para que Deus o investigue, como o salmista disse, como Davi disse: "Sonda, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau". E tem muito caminho mau. Tem muito caminho mau no meu coração, amiga. Tem muito caminho mau no seu coração. Às vezes a gente tem dificuldade de chamar o pecado pelo nome. Às vezes a gente olha para a bênção que alguém está recebendo e a gente sente inveja. Ou então, a inveja é muito extremo. Tá bom, a gente se compara. A gente fica com um sentimento de injustiça, de frustração. Ao invés da gente olhar para o irmão e ficar alegre porque ele recebeu, a gente olha e fica triste porque a gente não tem. E não é nem que a gente não quisesse que ele tivesse. É que isso pra gente leva a gente para um lugar de tristeza, de aquela melancolia, sabe? Aquela coisa de, poxa, não tem a vida que eu queria ter. O apóstolo Paulo está combatendo isso. Quando alguém consegue o emprego que a gente deseja, quando a pessoa compra uma casa, quando uma irmã anuncia a gravidez e você tá ali anos e anos tentando, e ao invés de você se alegrar porque a irmã tá grávida, você acaba ficando melancólica e triste pensando: "Quando Deus vai fazer?". Foge disso, minha irmã. Quando alguém prospera, o nosso coração pecaminoso, ele vai levar a gente para um lugar que é: "Por que ele e não eu? Por que ela e não eu?". E o apóstolo Paulo tá dizendo, é um mandamento.
alegrem-se com quem está alegre. Depois ele vai dizer, chorai com os que choram. A palavra aqui que ele usa é lamentem, pranteiem. E mais uma vez aparece a palavra junto, né? Não é resolver, não é tentar resolver, não é tentar explicar, não é tentar minimizar, é estar junto, a palavra que ele usa aqui. Não que se a gente puder resolver, tiver contatos para conseguir resolver, tiver um conselho que ajude a resolver, que a gente não vai fazer isso. Mas o objetivo principal que o nosso best está trazendo aqui é passar pelo choro junto com a pessoa que está chorando, é estar lá. Às vezes a gente pensa, mas eu não sei o que dizer. Não, não precisa dizer nada, só precisa estar junto. Só precisa de eu estar aqui com você, só precisa segurar a mão, só precisa orar junto. O contexto cultural do mundo judaico, ele tinha, amiga, muito forte esse senso comunitário. O sofrimento, ele era vivido coletivamente. E nós, na nossa sociedade moderna, atual, ocidental, a gente tem muito dessa coisa do luto, do sofrimento, da depressão, da angústia vivida sozinha. Os enlutados, eles recebiam visitas no contexto dos judeus. A comunidade chorava junto. E Paulo leva esse princípio para a igreja. A comunidade cristã, ela não é apenas doutrinária, ela também se envolve nas emoções. Ela também compartilha os sentimentos humanos, que são meus e seus, que nós temos em comum. Paulo está combatendo um coração autocentrado. Ouve isso, minha irmã. E se a palavra está cortando teu coração, assim como está cortando o meu, já se arrepende. Termina de ouvir esse áudio e vai orar e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que não estou fazendo o que deveria fazer, que não estou vivendo do jeito que deveria viver. O apóstolo Paulo, minha amiga, ele está combatendo um coração autocentrado. Quem vive apenas para si, quem celebra só as suas vitórias, quem carrega só as suas dores. O evangelho não cria uma comunidade onde a alegria gera competição, ou onde a dor gera isolamento. Cristo fez exatamente isso, ele participou da alegria das pessoas, ele ia a festas de casamento, mas ele também chorou no túmulo de Lázaro. Foi alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mesmo sabendo que Lázaro, seu amigo, iria ressuscitar, a primeira coisa que ele faz é chorar. Chorar com os que choram. Chorar porque era humano, chorar porque perdeu um amigo, chorar porque... E para mim esse texto é brutal, assim, é incrível ver a divindade e a humanidade de Cristo coexistindo. Porque a gente é muito dual, assim, é coisa que é Deus ou é homem. E Jesus, sabendo que Lázaro ia ressuscitar, porque ele próprio ia ressuscitá-lo, ele chega e chora. E o evangelista vai escrever assim: e Jesus chorou. Duas palavras para dizer: e Jesus chorou. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo. Então Deus não quer nos isentar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas alegrias e dos nossos choros. Para além disso, ele quer que a gente participe uns dos outros, uns com os outros, tanto de alegrias quanto de tristezas. Uma observação muito importante aqui, amiga, é o que Paulo está dizendo não é façam com que os outros se alegrem, e nem façam com que os outros parem de chorar. Ele está dizendo, alegrem-se com quem se alegra e chora com quem chora. É para estar presente, é para estar junto. O evangelho nos liberta do individualismo. Somente o evangelho, mais nada, nenhuma tentativa humana dá conta de nos libertar do individualismo. Porque, inclusive, existe uma pressão social, uma ação do reino das trevas no contexto da igreja para fazer com que a gente vá à igreja, mas não viva como a igreja. Não viva como a igreja. Eu posso ir à igreja, chegar no culto de domingo, cantar meu louvor, entregar minha oferta, ouvir a palavra e sair dizendo foi uma bênção. Mas se eu não estou me alegrando com quem se alegra e chorando com quem chora, eu estou indo à igreja, mas não estou sendo igreja. Não estou participando do corpo. Que confronto. Duríssima é a palavra de Deus. Duríssima. Nós precisamos nos arrepender. Terminar de ouvir esse áudio, se arrependa. Ore, reconheça, coloca isso diante do Senhor. Se inscreve para receber um áudio para você diariamente. Avalia esse episódio com 5 estrelas, esse podcast para ajudar o Spotify a compartilhar com mais pessoas. Se tiver alguma agenda na sua igreja para convidar para uma pregação, uma exposição, uma palestra que tenha a ver com neurociência ou com teologia, ou com as duas coisas juntas, porque o reino de Deus é sobre tudo, para a igreja, para mulheres, para adolescentes, convide. A agenda está aberta, o coração também. Nós precisamos proclamar a palavra da verdade de Cristo no centro da igreja para que a igreja seja edificada. E não esquece, minha amiga, que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.